Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Como que vocês estão aí na quarentena? Tem que se cuidar, hein, pessoal? Olha só, antes de mais nada, eu peço desculpa para vocês, porque não estava conseguindo é, gravar com áudio bom, né? Ainda não estou, né? Mas não estava conseguindo gravar com áudio bom porque o microfone do computador é horrível. Aí eu estou usando agora o fone de ouvido, o microfone do fone de ouvido. Então não vai ficar lá aquelas coisas, né? Mas para dar devolutiva dos exercícios, eu acho melhor a gente fazer um vídeo, né? Então nós estamos aqui, estou gravando, baixei esse programinha aqui, achei bacana, vamos ver se vai dar certo. Primeiro a gente vai começar com a devolutiva daquelas 5 questões que eu coloquei no PPT de Física sobre o consumo de energia elétrica, tá? Nós já temos professor novo de Física, o professor Reinaldo, mas pelo que a Erika falou, ele só vai assumir as aulas de Física assim que a gente voltar presencialmente. Eu vou dar devolutiva agora dessas questões. A partir de segunda-feira da semana que vem é férias oficialmente, né, do dia, acho que é dia 6, vamos ver aqui no calendário, do dia 6 de abril até o dia 20 de abril. Então, no dia 6 de abril até 20 de abril, oficialmente é férias dos professores e dos alunos. Nas férias, nós não vamos enviar atividade, então vamos enviar atividade somente hoje, segunda-feira, dia 30 de março, para vocês fazerem essa semana, depois é férias. Aí, a partir do dia 20, nós não sabemos ainda exatamente o que vai acontecer, né, pessoal? E aí, então, a gente vai acompanhando, né? Se continuar aulas EAD, que eu espero que não, mas se continuar aulas EAD, parece que o governo vai propiciar uma plataforma no qual os alunos não vão gastar internet. Mas vamos ver até lá. Então, não vamos perder muito tempo. Vamos começar, então, com as correções das questões. Quero começar com vocês pela questão 2, porque eu estava olhando aqui, é a questão mais fácil. Então, só para lembrar vocês, né, sobre o consumo de energia. Então, nós temos, normalmente, o consumo de energia ele é dado em quilowatts-hora, né, e cada concessionária ele cobra, então, um valor por quilowatts-hora. E aí, meus queridos, o que acontece? Nós temos, cada aparelho elétrico, ele tem uma potência, como já conversamos, né, tem a tensão, mas aqui não entra, ele tem uma potência que é dada em watts, e aí nós conseguimos, então, calcular o quanto nós vamos pagar na nossa conta de energia elétrica, fazendo o quê? Você pega esse consumo, essa potência, né, multiplica, então, pelo tempo de uso, seja em horas, depois você multiplica, se ele quiser o valor mensal, você multiplica por 30, e depois você multiplica pelo valor de cada quilowatt-hora. Aí você consegue descobrir, então, quanto você vai pagar na sua conta de luz, sua conta de energia. Então, vamos começar aqui pela questão 2. Nós temos aqui, então, um chuveiro de 2.400 watts e ele vai funcionar 4 horas por dia durante 30 dias. Ele vai consumir quanto de quilowatt-hora seria no mês, né, durante 30 dias. Vamos ver se eu consigo colocar o cálculo aqui. Uma caixinha de texto. Acho que eu consigo. Então, vamos lá. Está vendo que a resposta é dada em quilowatts-hora. Quando eu pegar esse watt e multiplicar por 4, que seria a hora, vai dar watts por hora. Então, eu vou pegar 2.400 watts, multiplico por 4. Está meio ruim aqui porque eu estou segurando o microfone do fone com uma mão e estou digitando na outra. Igual 288 mil watts. Como eu multipliquei a potência, o watts, por hora, por 4 horas, então é watts por hora. Tá? Então esse é o consumo. Na verdade, eu multiplico por 30 também, né? Estava esquecendo aqui.
porque ele quer saber o consumo mensal. Diariamente ele usa por 4 horas do chuveiro, mas o consumo mensal, então, multiplica por 30. Então, por mês, ele vai consumir 288 mil watts por hora. Como a resposta está em quilowatt-hora, eu pego esse valor, então, e divido por 1000. Então, lembra, né? Se eu tenho gramas, vou passar, então, para quilogramas, eu divido por 1000. Se eu tenho metro, vou passar para quilômetro, divido por 1000. Então, se eu tenho watts, vou passar para quilowatts, eu divido por 1000. Então, o consumo mensal vai ser de 288 kWh. Alternativa A. Tudo bem? Vamos para a primeira questão. A primeira questão é o seguinte. Universidade Federal de Minas Gerais. A conta de luz referente a um período de 30 dias apresentada pela Companhia de Energia Elétrica de uma residência de 5 pessoas, indicou um consumo de 300 kWh. A potência média utilizada por pessoa nesse período foi de aproximadamente... Então, vamos fazer o seguinte. Cadê? Inserir... Nossa, me perdi aqui, hein? Cadê caixa de texto? Aqui. Então, vamos começar. Aumentar aqui. Então, vamos pensar o seguinte, pessoal. Perceba que ele me deu 300 kW, que foi o consumo. Ele me deu em quilowatts, e a resposta está em watts. Então, vamos passar esse 300 kWh para watts. Se ele está em quilo e vou passar para watts, eu multiplico por 1000. Então, dá 300 mil watts por hora. Tudo bem? E se ele quer saber o consumo utilizado por pessoa, observe aqui, ó, a potência média por pessoa. E esse consumo aqui foi dado em cima de 5 pessoas. Então, vamos dividir por 5. Então, cada pessoa mensalmente consumiu, então, 60 mil watts por hora. Tá ok? Aí, meus queridos, esse watts, aí, essa potência, esse consumo, ele está dando em por hora. E sabe-se, então, que ele consumiu isso por 30 dias, né? Então, você vai multiplicar 30, eu quero saber quantas horas é 30 dias. Então, você multiplica 30 dias, 30 vezes 24. 30 vezes 24, porque cada dia tem 24 horas, vai dar 720 horas. Tá ok? Então, vocês vão pegar esses 60 mil watts por hora e dividir por 720 horas. 720 horas, como eu falei, quantas horas tem um mês. Fazendo essa divisão, vocês vão encontrar 83,33333 watts. Né? Perceba que nessa divisão, você cancelou hora com hora, sobrou watts. Aqui o exercício fala que foi aproximadamente. Então, você pega esse 83,333 e aproxima. O mais próximo, então, é a alternativa D. 83 watts. Tá? Vamos agora para o exercício 3, exercício do Enem de 2010. A energia elétrica consumida nas residências é medida em kWh por meio de um relógio medidor de consumo. Nesse relógio, da direita para a esquerda, tem-se o ponteiro da unidade, dezena, centena e do milhar. Se um ponteiro estiver entre dois números, considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes
tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do quilowatt-hora fosse 20 centavos. O valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica registrado seria de... Então, o que acontece, pessoal? Observe essa figura aqui desse relógio. Hoje em dia, se você colocar um relógio de energia na sua casa, hoje em dia, ele não mais é analógico. Tá? Hoje em dia ele é digital, só que você encontra muitas casas que ainda é analógica. Né? Então, pode dar uma olhadinha no relógio da sua casa, que normalmente fica próximo ao portão, e daí verifica. Hoje em dia é digital, mas tem muito analógico. Então, creio que em 2010, aqui nesse Enem, há 9 anos atrás, a grande maioria ainda era analógico. Então, você tem a leitura atual e a leitura do mês passado. O que acontece, meus queridos? O sistema, no nosso caso, EDP Bandeirantes, ele tem a leitura do mês passado. Aí ele faz a leitura atual, subtrai, né, atual menos a do mês passado, ele consegue saber quantos quilowatts você gastou no mês. Aí basta, então multiplicar por 20 centavos, que é o preço fictício aqui do quilowatt-hora, tá? Fictício mesmo, porque hoje já está quase 60 centavos, absurdo. Mas enfim, né? Então vou abrir uma caixinha de texto aqui, eu vou fazer meio que apertadinho aqui, ó. Então, meus queridos, nós temos a leitura atual. Vamos colocar atual menos a leitura do mês passado. Como ele explicou, quando o ponteiro ele está entre dois números, você sempre considera o menor, tá, pessoal? Porque começando aqui na casa do milhar. Milhar, centena, dezena, unidade. Se você perceber, está entre o 2 e o 3. O que significa? Que não chegou no 3 ainda. Então, você considera o 2, tá? Deixa eu tentar ir rapidinho para o vídeo não ficar muito longo e não ficar pesado, tá? Mas deixa eu arrumar aqui. Então, aqui nós temos 2. Aqui está entre o 7 e o 8. Então, não chegou ainda no 8, no 800, que é a centena. Então, vou pôr 7. Aqui, meus queridos, perceba o seguinte. Ah, professor, não chegou no 8 ainda. Na verdade, nesse caso, chegou, tá? Porque se aqui é 8 e aqui é 3, se fosse 7 e 3, ele estaria aqui mais próximo do 7. Tá? Então, aqui chegou no 8 e aqui chegou no 3. Tá ok? Então, essa é a leitura atual. Vamos fazer a leitura do mês passado. Aqui também é 2, 5, 6, e agora o último aqui, que é a unidade, 3. Tá? Perceba que não chegou no 4 ainda, então é o 3. Nós fazemos essa subtração vai dar 220. Então, lembrando que isso é quilowatt-hora. Tá ok? Se você pega agora 220 kWh e multiplica pelo valor de cada kWh, vai dar, então, R$ 44,00. Alternativa E. Tá? Eu acho que não preciso multiplicar 220 por 20 centavos para vocês, né? Eu acho que é tranquilo para vocês. Então, vai dar R$ 44,00. Essa questão, a questão 4, né, ela não é difícil, mas ela é um pouquinho trabalhosa. Eu vou encurtar aqui, olha. Não. Acho que dá para só mandar isso aqui para cá para fazer o cálculo. Tá? Então, eu vou inserir caixa de texto. Tá? Beleza. Em 2005, podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa, considerando as principais fontes desse consumo. Então, nesse caso, as fontes de consumo seriam o ar-condicionado, chuveiro, freezer, geladeira, lâmpada. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam na tabela abaixo fossem utilizados diariamente da mesma forma. Né? Então, aqui você tem o aparelho. Qual é a potência do aparelho? Então, aqui, meus queridos, ele já facilitou para a gente, porque a potência já está em quilowatts, tá? Não está em watts. Aqui ele deu uma facilitada para a gente. E ele deu também o tempo diário de uso. Então, o ar-condicionado foi utilizado por 8 horas, o freezer
por 10 horas, geladeira por 10 horas e a lâmpada por 6 horas. Perceba que o chuveiro elétrico, ele também deu em horas. Ele deu 1/3 de hora. Isso é bom porque ele já está em horas. Porque se tivesse minutos, apesar de ser fração e vocês odeiam frações, né? Mas se ele desse minuto, teria que fazer a conversão para hora. Então não é o caso. Tá? Ele já me deu em horas. Então você coloca o quê? Vamos calcular todo o quilowatt gasto no dia. Tá? Então isso aqui é um dia. Porque depois nós vamos multiplicar por 30. Tá? Então nós temos potência do ar-condicionado, que é 1,5 vezes o tempo que ele é utilizado, vezes 8. Tá ok? Nós temos o chuveiro, que é 3,3 kW, multiplico por 1/3. 1/3, se você dividir 1 por 3, passando em decimal, que eu sei que vocês preferem decimal, é 0,3333, né? Mas nós temos o freezer, que é 0,2 kW, multiplicado pelo tempo de uso, 10 horas, mais 0,35 kW da geladeira, vezes 10, que é o tempo de uso. E, por fim, nós temos 0,1 kW multiplicado por 6 horas de uso da lâmpada. Tá ok? Então, galerinha, como, na verdade, eu já fiz todos esses exercícios antes de dar essa devolutiva, né, para não perder muito tempo no vídeo, como eu falei, para o vídeo não ficar muito grande, tá? Se você fizer toda essa conta aqui, lembrando que primeiro multiplica, depois soma, vocês vão achar, então, um resultado de 19,2. O que, professor? Quilowatts-hora. Porque eu multipliquei a potência, o quilowatt, pelo tempo de uso, que é em horas. Então, 19,2 kWh. E agora eu faço por quê? A pergunta fala que, supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1 kWh é 40 centavos, o gasto de energia mensal dessa casa é de aproximadamente. Então, lembrando que isso daqui é o uso diário, né? Eu tenho uso no dia. Multiplico por 30, que vai dar, então, em torno de 576 kW. E multiplico pelo valor de cada quilowatt, que é 40 centavos. Tá? Eu não estou colocando o R, cifrão de reais, não, porque eu estou segurando o microfone aqui com uma mão, fica meio complicado. Tá? Mas vocês sabem, então, que o gasto vai ser, multiplicando, vai ser de aproximadamente R$230. Tá? Nesse caso aqui, alternativa E. Tá bom? Galerinha, muito importante essa devolutiva, vocês prestarem bastante atenção, fazer as atividades certinho, porque nós voltando, esse assunto é considerado aula dada, tá? Então, o professor ele pode aplicar, de repente, alguma avaliação em cima desse conteúdo, porque é aula dada, tá bom? Como eu já expliquei para vocês, quem não tem internet, nós não podemos cobrar, né? Porque, poxa, não tem como cobrar a atividade de um aluno que não tem internet. Apesar que eu olho aqui, eu sei que tem aluno que tem internet que não está entrando na página, mas enfim, aí a gente resolve depois. Mas é importante. A última questão. Instituto Federal de São Paulo. Ao entrar em uma loja de materiais de construção, um eletricista vê o seguinte anúncio. Economize. Lâmpadas fluorescentes de 15 watts têm a mesma luminosidade que as lâmpadas incandescentes de 60 watts de potência. De acordo com o anúncio, com o intuito de economizar energia elétrica, o eletricista troca uma lâmpada incandescente por uma fluorescente e conclui que em 1 hora a economia de energia elétrica em kWh será de... Então, pessoal, essas lâmpadas incandescentes, eu acho que nem existe muito mais para comprar, acho que é proibido, seria aquela com o bulbo transparente e você vê o filamento lá dentro, né? Aquela lâmpada que ela ilumina meio que amarelo. Realmente ela gasta mais, tem uma potência maior, né?
E as fluorescentes, então, conseguem iluminar do mesmo jeito, a mesma luminosidade, com uma potência menor. Então, se o cara trocou uma lâmpada de 60 por de 15 watts, ele está economizando quantos watts só com a troca dessa lâmpada? 60 watts, que é anterior, menos 15 watts, que é atual. Então, ele está economizando 45 watts. Legal. Só que não tem alternativa. Por quê? Porque o exercício fala que a economia tem que ser dada em quilowatts-hora. Quilowatts-hora. Tá? E aqui nós estamos em watts. Para saber o valor em quilowatts, eu divido por 1000. Então a resposta é de 0,0045 kWh. Tá ok? Aqui, então, a alternativa E. Meus queridos, então é isso. A gente fica por aqui. Tá? Perceba que eu coloquei os símbolos, como eu falei anteriormente, minúsculo, né? O K e o W. Só que eles são maiúsculos, porque não tem como ficar apertando Shift aqui, mas lembra que watts é dado com letra maiúscula, tá bom? Então a gente fica por aqui, como eu falei para vocês, essa semana ainda é semana de atividade, eu vou ver se eu posto aqui mais alguns exercícios, mas bem pouco, que eu sei que vocês estão sobrecarregados, né? Só que vocês também têm que estudar de acordo com o tempo que você estudava na escola, né? Eu sei que isso é difícil estando em casa, mas tem que ser. Então, vou ver se eu posto mais alguns exercícios desse tipo de consumo. Não vou continuar com os exercícios, tá? Com matéria nova, porque, como eu falei para vocês, o professor Reinaldo vai começar a dar aula para vocês mês que vem. Mas eu vou dar só mais alguns exercícios para vocês treinarem. Então, a gente fica por aqui. Agora eu vou gravar um vídeo rapidamente para passar atividades de matemática para vocês. Dá um pulinho, então, também na sala de matemática, tá bom? Tudo de bom para vocês. Espero melhoras aí, tá?